cursistas, saudações secopinianas. Estamos aqui para dar continuidade a um processo que já foi iniciado, que é o processo de nossos vídeos que nos ajudam tanto na produção do nosso TCCPV, né? E estamos aqui com algumas convidadas que já participaram, né, da edição 2 do nosso Secop e hoje estão aqui para o nosso vídeo 5, né, que é o vídeo que vai tratar do relato de experiências no processo de produção do TCCPV. Nós acreditamos que esse será um vídeo que ajudará bastante vocês, porque traz um pouco desse movimento, né, que a gente tem vivenciado durante todo esse processo de produção, que a gente sabe que é árduo, mas que se todos nós tivermos afinco, vamos conseguir desenvolver um excelente trabalho. Então, como as nossas convidadas já dispensam apresentações, cada uma, né, vai falar um pouco sobre a sua experiência profissional, sua experiência pessoal, quem são, e vamos deixar vocês com elas, né? Olá, gente, eu sou Joana Dourado. Eu fiz meu TCCPV sobre redes sociais da educação e pensando essa temática na escola militar aqui de Salvador. Então, assim, foi um trabalho bem difícil por ser digamos assim, meio que um contraditório você pensar uma temática muito contemporânea dentro de um universo bastante tradicional como a escola militar. Então, acho que o meu primeiro desafio foi exatamente esse, de pensar as redes sociais da educação, pensar mais especificamente o Facebook, dentro de um contexto escolar totalmente tradicional. Então, eu já começo dizendo a vocês que já comecei com um grande desafio e que esse desafio foi, digamos assim, meu grande crescimento enquanto acadêmico foi justamente pensar essa temática nesse contexto. Então, começo dizendo qual é essa temática, qual foi minha temática e como foi difícil e prazeroso para mim. Que bom ter você aqui, Nanda. Obrigada. Bom, eu sou a Evânia Mota, sou pedagoga formada aqui na UFBA, fiz a especialização em coordenação pedagógica aqui pelo Secop e meu trabalho, meu TCC aqui na especialização foi retratando como o coordenador pedagógico pode enfrentar as questões ligadas à violência escolar no contexto da escola, no dia a dia, no cotidiano. Como policial militar, sempre tive interesse em abordar a questão da violência, fiz esse link entre violência, já que sou profissional da área de segurança pública e a minha formação acadêmica é na área de educação, então eu fiz esse link entre violência e, propriamente dito, a violência no espaço escolar. Evânia, e agora? Olá, cursista do Secop 3, meu nome é Deise Ramos, também integrante do curso na sua segunda edição, fiz o curso de especialização em coordenação pedagógica, aluna desta casa, da Universidade Federal da Bahia, mais precisamente da Faculdade de Educação. E assim, nós que somos estudantes, que somos aqui, como é dito, né, desta casa, a gente sempre tem a pretensão em dar continuidade aos nossos estudos aqui. Comigo não foi diferente, acredito que com as nossas colegas também, até porque nós somos colegas mesmos, somos pedagogas. E assim, no Secop 2 foi uma experiência para mim muito enriquecedora. É porque a gente, dando continuidade aos nossos estudos, eu foquei o meu projeto na graduação numa questão que hoje traz assim muito à tona, que é a questão da interatividade, dessa participação do aluno com os conteúdos, ou seja, essa interação é muito, hoje, gritante, a gente tem que vivenciar a realidade deles para, a partir daí, pensar em uma prática pedagógica, um fazer pedagógico diferente. E como professores que todos nós somos, né, a gente está sempre pensando em algo no dia a dia para os nossos alunos, e eu pensei, focando e dando continuidade ao meu projeto da graduação na questão da educação popular. Ou seja, me importei alguns, né, teóricos que eu já gosto, aquela coisa da carteirinha do ler e de você se empolgar e entender
a realidade vivenciada por todos nós, professores hoje, Paulo Freire, Moacir Gadotti, a própria Ana Maria do Vale, que defende muito dessa questão, dessa participação do aluno, e eu coloquei essa articulação, as articulações da educação popular na educação formal pública. Como seria isso? Como a gente, enquanto professor, enquanto coordenador, poderia estar fazendo ou poderá estar fazendo algo que possa mudar essa realidade. Então foi assim, algo que eu gostei em escrever. E esse eu acho, Amanda, que é o grande diferencial. A gente tem que se apropriar, a gente tem que fazer algo que a gente goste, não adianta a gente tentar escrever algo que a gente sabe, porque a gente viu um eixo, porque a gente, fulaninho falou. Então, assim, a gente tem que se envolver. Por mais difícil que por seja, mais difícil, né, tem Joana? que ser algo que dê prazer, gente. Dê brilho nos olhos. Pois é. É isso Então aí. é isso. E nessa medida assim, da apresentação, a gente já inicia, né, falando desse tema que é importante, que são esses sentimentos que perpassam esse universo do processo de escrita. Que todos nós sabemos que não é um processo facilitado, né? Porque é um confronto pessoal no envolvimento com sua temática e também com o seu processo de produção, que a gente sabe que temos também algumas limitações pessoais nesse processo de escrita. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais esses sentimentos que surgiram, né, no processo de escrita da produção do TCC-PV no SECOP, na sua segunda edição. Então, eu particularmente, foi mais fácil pensar a fundamentação teórica, justamente porque é uma fundamentação teórica que eu já tinha muito, digamos assim, na monografia de pedagogia eu já tinha tratado de tecnologia da educação, pensado o ambiente virtual de aprendizagem mudo, então pensar redes sociais da educação ou redes sociais da internet no contexto educativo, no âmbito da fundamentação teórica foi muito fácil, né? Pensar, escrever a fundamentação teórica. A grande dificuldade foi justamente você trazer para o projeto vivencial. E aí eu me confrontei, eu fiquei louca, porque eu disse, Jesus, eu escolhi eu me deparei, porque também tem aquela questão das dificuldades de você encontrar um espaço, eu não estava atuando naquele espaço, né? Então eu fui conseguir participar do ambiente através de Evânia, e essa foi a grande dificuldade, porque como eu me deparei em um ambiente totalmente adverso para a temática que eu escolhi. Então, meio que colocou em xeque toda aquela fundamentação teórica, porque você pensa, não, é totalmente possível você pensar as redes sociais da educação, algo tão comum e usual na nossa vida cotidiana, né? O tempo inteiro estamos ali olhando o celular, mas como pensar isso no âmbito educacional? Como você atrelar o estudo ou o dia a dia de uma escola a redes sociais da educação? Então, esse foi o grande desafio, para mim, o que mais me engrandeceu, né? Porque justamente foi o que me colocou digamos assim, me fez pensar realmente toda essa fundamentação teórica que eu tinha. Então, você lê Pierre Levy, você fica maravilhada, tudo é possível, a tecnologia veio realmente para revolucionar e nos trazer algo de fantástico, é como se fosse mágica, mas não é. A realidade é bem diferente, e eu acho que foi o que me engrandeceu na minha construção, na minha escrita. E você? Bom, eu já trabalhando na área como coordenadora pedagógica no Colégio da Polícia Militar, no CTI de Bezerros, em 2012, e recém-formada, né, daqui da casa. Então, eu procurei, na verdade, o curso para alinhar a minha prática com a teoria. Foi mesmo para dar suporte àquilo que eu já vinha desenvolvendo na escola. Mas o meu tema nasceu já de algum tempo, né? Eu já venho trabalhando com a questão de violência na escola há algum tempo. Eu fiz a graduação e na minha graduação o meu trabalho de conclusão de curso eu abordei violência na escola focada em
analisar, em buscar, identificar quais as contribuições da Polícia Militar, dos projetos de cunho educacional para reduzir a violência escolar nesse espaço. E na minha especialização eu dei continuidade a essa proposta, só que com um outro foco, com o foco no coordenador pedagógico, como o coordenador pedagógico poderia ou pode lidar com essas questões de violência no espaço escolar. Então, a partir daí, nasceu a minha escrita com esse foco no coordenador, com olhar no coordenador, que medidas, como o coordenador pedagógico pode atuar para lidar com esses problemas, que é um problema complexo. A violência escolar, ela é assim... recorrente nas escolas, um tema bastante contemporâneo, e nós temos vários autores que abordam hoje sobre o assunto, mas é necessário propor também soluções para que esse problema, de acordo com o contexto atual, exatamente, possa ser solucionado. Então, dentro do TCC, eu trago uma proposta de intervenção que pode ajudar, inclusive, aos coordenadores de outras escolas, de outros espaços, né, a lidar com esse problema, de como enfrentar. Então, é uma proposta legal que pode ser aplicada em qualquer escola, tanto no âmbito privado como no âmbito público, e surtir efeito, né? Na verdade, não tem um bolo pronto, eu diria que é uma boa prática, né? Você pode pegar o projeto e adaptar à sua realidade, o projeto de intervenção pedagógica. Então, na minha realidade de coordenadora de escola da Polícia Militar, nós não temos essa questão da violência por conta, né, do contexto, que é a escola militar, um lugar militarizado. Isso. Mas a necessidade nasce a partir da minha experiência enquanto profissional de segurança pública, atuando mesmo em escolas com problemas. Né? A gente teve a oportunidade de atender algumas ocorrências onde a gente percebia que a necessidade, a gente via que o coordenador, o gestor, o professor, ele não tem tato para lidar com algumas violências que acontecem dentro do âmbito da escola. E aí a gente tem por aí várias notícias, né, de escolas que passaram por momentos críticos, alunos que se mataram, alunos que mataram, enfim. Então, como o professor ele pode e o coordenador pode lidar com essas questões que perpassam do conhecimento dele enquanto profissional da área de educação. Então, a proposta foi refletir sobre essa temática. E você, Bê? Pois é, na minha temática, até então abordando essa questão do como fazer, porque é muito bonito falar, né, os teóricos trazem também muitas realidades que a gente sabe que, claro, a gente precisa se fundamentar, mas primeiramente a gente tem que se colocar os pés no chão e dizer assim, não, o que é que eu estou vivendo agora na escola? E até então eu desenvolvi esse projeto sendo professora, né, porque a gente estava atuando na escola como professora, até então não estava atuando como coordenador. E assim, eu fiz uma proposta a longo prazo, ou seja, a gente finalizou o SECOP 2, um período do ano de 2013, e, no entanto, a minha proposta foi toda esquematizada e organizada, com a pretensão em ser desenvolvida no próximo ano seguinte, ou seja, o ano de 2014. E dentro desse cronograma, de janeiro a dezembro, foi pensado propostas que pudessem, dentro desse âmbito, como articular a educação popular com a educação formal pública, vivendo com a realidade que hoje, independente da gente estar falando de edições de SECOP, mas a gente vive isso no dia a dia, a falta dessa questão da comunidade, dos pais, da família na escola, a gente sabe que isso é essencial para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, seja ele como professor, seja como coordenador pedagógico. E o que eu percebi é o seguinte, vivenciando o dia a dia, assuntos que a gente traz, que são necessários, que a gente tem que passar, e os alunos, como a gente vê na realidade do dia a dia em nossas escolas, aéreos, sem interesse, aquela questão do, professora, para que eu preciso estudar isso? Isso aí vai contribuir para quê na minha vida futura? E aquela coisa, o desestímulo na escola, a gente bem sabe que não é um dos lugares mais atrativos do mundo, né? Tudo atrai, porém a escola, até pela lógica, quando a gente vai conversando e falando, os cortes normalmente sempre acontecem em educação, né? Tinha um curso
está dando, a escola não está dando, então vamos reduzir, vamos tirar o aluno, colocar o aluno em uma escola mais barata. Ou seja, a educação é vista, a escola, pois é, Joana, isso. Então a escola é vista como aquela coisa assim, a educação de um modo geral é vista como uma coisa à parte, que não deve ser assim, a gente bem sabe, enquanto profissionais, que não é por aí. Então eu fiz uma organização tentando trazer a comunidade, primeiramente, logo no início, em janeiro, eu trago a comunidade para entender o que seria isso. O que seria essa participação da comunidade? O que seria eles entenderem que uma escola hoje funciona no ciclo e que aquele aluno de primeiro ano vai ser automaticamente aprovado, ou do segundo ano vai ser automaticamente aprovado para o terceiro, e no terceiro ele vai ser retido se ele tem realmente as habilidades ou não. Então, como trazer isso para um pai que só quer meu filho está no terceiro ano e não sabe ler? E aí meu filho não se interessa pela escola, o que está acontecendo, o coordenador tentando, nós enquanto professores também tentando, e a gente articular, bom, o que é da realidade dele? Eu pensei, a gente foi aplicando, como eu disse, eu apliquei a proposta em 2014, ou seja, ano passado, uma vez que a gente terminou o curso em 2013. E assim, eu fui percebendo, trazendo a comunidade, trazendo os pais e os alunos para participarem, cobrarem, e eles também fazerem parte disso. Palestras que eles pudessem participar, que eles pudessem estar na sala de aula também, fazendo o papel de aluno para entender o que é que está acontecendo na escola, o porquê do filho dele não saber ler, embora esteja no terceiro ano, entendeu? Então são detalhes assim que a gente foi trazendo. Agora, como articular isso, né? Bonito falar, né? Mas assim, o meu objetivo de um modo geral, por que escrever isso? Eu vejo que os educadores trazem algumas possibilidades. Dentre esses, né, de carteirinha, que eu já citei alguns, e que defendem essa proposta de como articular a realidade do aluno para a vivência dele em sala de aula e ele ter um certo interesse em estudar, em adquirir aquele conhecimento. Então, são as formas também como é colocado. Eu acho hoje, eu penso, né, não só eu, acredito como todas as colegas aqui, a gente, na verdade, é formado nessa questão da interdisciplinaridade. Vamos parar daquela coisa muito fragmentada. A gente tem como dar uma aula, né, envolvendo vários conteúdos, envolvendo não só aquela questão do, agora é português, agora abre o livro de matemática, então não é por aí. Então a gente faz esse mesclar mesmo, né, com as atitudes, né, dos alunos na sala de aula. Então o objetivo foi esse, trazer o aluno mais para a escola, assim como a sua família, e ele tem interesse para estudar. Conteúdos que eu posso trazer, a matemática, o português, a história, a geografia, na realidade, probleminhas, situações, problemas que a gente traz no dia a dia de matemática, com a realidade deles. Joaquim foi na feira e comprou um cesto de laranja com 12 laranjas, algo que faltou dinheiro, e que ele possa, poxa, é verdade. E assim você vê que na oralidade eles conseguem resolver os problemas. Então a gente culpa sempre a questão do português, da interpretação. E muitas vezes também tem que ser vista a forma como é colocado. Vamos trazer o aluno para a escola de uma forma mais geral, de uma forma mais que ele possa ter um interesse em estudar. Então, quando eu comecei a escrever, eu fui vendo esses detalhes, fui tentando, porque a gente vai também, né? Quando a gente está escrevendo, a gente vai criando muita, né, aquela questão da adrenalina, dizer, vai dar certo, que o teórico fulaninho está dizendo que vai dar e tal, mas a gente tem que ver a prática. Aí, desde 100% eu apliquei, 100% isso? Claro que não. Processo de formiguinha, mas a gente vê as diferenças. A gente traz um pai e uma mãe para uma palestra, numa escola, com determinado assunto, e que traz para a realidade do aluno, comenta que os pais deles estiveram presentes, e eles se sentem importantes com isso. Poxa, meu pai e minha mãe estavam aqui, discutiu isso, inclusive. Então, assim, são práticas, são atividades, é um contexto que a gente vai fazendo no dia a dia, que vai mudando. Eu acho que essa questão da educação popular traz muito isso, essa questão da interação, da participação do aluno, né, do entender, do conhecer o dito que eles chamam, o Paulo Freire usa muito sujeito, porque a gente não trabalha só com... Hoje, infelizmente, a idade série, né, está muito assim, né, de uma forma desarticulada. Né? A gente tem alunos no 5º ano, que até então, vale ressaltar que a proposta foi envolvida nesse contexto do 5º ano, até porque eles são mais, a gente diz, né, maduros, realmente hoje são, né, são mais autônomos no fazer, no participar, e eles também já têm uma certa maturidade suficiente para poder contribuir em casa com algo que foi colocado em sala. Então, assim, o 5º ano para mim foi uma experiência
que eu pude realizar essa proposta, como eu já falei com relação do objetivo, foi esse. Não surtiu 100%, é um processo de formiguinha, mas hoje, dando continuidade a todo fazer, a toda a sala de aula que a gente está envolvido, na coordenação pedagógica também, a gente já consegue ver, surtir alguns efeitos. Quando a gente convida, já não tem tanta resistência. Então é isso, eu acho que penso que essa interação é muito importante. Ouvindo-as falar, né, nos ocorre que estamos falando de coisas que estão acontecendo efetivamente nessa edição. E acredito que esse vídeo vai ajudá-los muito no sentido de uma condução mais eficaz do trabalho de vocês. Porque as experiências que são trazidas tratam dos eixos que estão sendo discutidos por vocês na perspectiva das escolas e na perspectiva da coordenação pedagógica. E o que é muito importante é que você, quando a gente escuta uma coordenadora pedagógica falar do seu papel no processo de mediação da aprendizagem e da transposição didática, ou seja, também da implementação das mídias ou do contexto da violência escolar, a gente está trazendo e dizendo um pouco também do que é a nossa função coordenação pedagógica no entendimento mesmo do fazer pedagógico. Porque muitas vezes, e é uma luta que nós precisamos implantar, né, que é o coordenador pedagógico, que não é o tarefeiro, que não é aquele que faz uma produção somente vinculada a uma gestão desarticulada do professor. Na verdade, o papel do coordenador pedagógico fica muito demarcado nos eixos e fica também muito demarcado nesses discursos. E para a gente dar continuidade a essa conversa, que eu estou achando assim muito, muito legal, né? E acho que a gente está conseguindo fazer algo que vai chegar perto do nosso cursista que está nos assistindo, eu queria que vocês demarcassem um pouco assim melhor quais as dificuldades que vocês enfrentaram. Não só no processo da pesquisa, porque o processo da pesquisa ficou bem demarcado aqui, cada um trouxe as problemáticas. Mas eu digo na produção mesmo, na escrita do TCCPV. Quais foram as principais dificuldades e como vocês conseguiram superar essas dificuldades? O que fizeram, né? Porque Deise trouxe uma coisa muito importante. A temática, ela precisa ser algo do nosso coração, algo que seja escolhida com muito afinco. Mas mesmo assim, mesmo escolhendo com muito afinco, nós temos nossas questões pessoais. Então, eu queria que vocês demarcassem um pouco esse processo de escrita de vocês e como fizeram para superar essas dificuldades. Eu acho que, já com a linguagem da minha temática, acho que é o link que você faz primeiro, a construção teórica dos conceitos, né? Você trazer todo o âmbito conceitual do seu tema, do que você está estudando, então você trazer todo esse conceito. Então é bem difícil você fazer essa linkagem de autores, pensar não só aqueles que você concorda, como também aqueles que você discorda, e porque apresentar essas duas conceituações e como e defender também, né, porque faz parte da sua escrita. Se posicionar, você não é apenas uma coxa de retalhos que você coloca o que fulano falou, o que ciclano falou e etc. Não, você tem que apresentar opiniões opostas, opiniões das quais você concorda, porque concorda. Então, é toda uma fundamentação mesmo, toda uma escrita que você tem que se posicionar e dizer por que se posiciona e fundamentado, né, nos autores que você escolheu para o seu trabalho, mas sempre pensando que eu não vou escolher apenas aqueles que eu concordo, que eu acho que é o certo. Não, você tem que fazer essa discussão dentro do seu texto. Então, é muito importante você trazer essas contradições que, naturalmente, muitos autores, eles acham absurdo você pensar a realidade das tecnologias dentro da sala de aula. São realidades opostas. Não tem como você pensar como tem autores que dizem que o fazer da escola, ele é lento, pensando dentro do contexto das redes sociais, que é algo de velocidade e que é como se fosse uma avalanche de informações que não lhe traz nenhum benefício, digamos assim. Então, em contrapartida, você diz autores, não, você tem que trazer justamente essa avalanche de informações, e o professor, enquanto orientador
dessa construção, desse pensamento da tecnologia dentro do universo escolar. Então, a construção do texto tem que sempre levar em consideração isso. E as citações, o escrever a partir de autores, tem que ser sempre com a sua visão, desde quando o autor é você. E junto a isso, pensar justamente a realidade que você quer, que você está estudando, né? Então, pensar essa realidade junto a todo o seu estudo. As dificuldades são constantes, né? A gente tem horas que você dá um branco, meu Deus, e agora eu escrevo o quê? Né? E tipo assim, outras vezes você vai num ímpeto de que não, é isso que tá certo e tipo, vai dar certo pensar isso na realidade da escola, e quando você vê não tem nada a ver, e agora eu escrevo o quê? Escreve justamente o porquê que não dá certo, e tem que, então é meio que um caminhar mesmo, e que você faz um planejamento, só que você vai, no caminhar, você vai tendo as dificuldades, você não vai saber o que dizer, não vai saber como escrever, não vai fazer o link com o que você, com a realidade que você escolheu. Você vai ver que muitas vezes parece uma ficção na teoria, e na prática é algo totalmente diferente. E a escrita é justamente isso, é você passar toda essa vivência para o papel. É difícil, é um exercício de reflexão constante. Tem horas que você não vai conseguir, tem horas que você acha que você não vai conseguir dizer o que realmente você quer. Às vezes você acha que na cabeça está uma coisa e no papel não sai, e aí você deixa ali, deixa um dia, não, deixa aí, eu vou deixar de stand-by. Tem horas que eu acho interessante na hora da escrita, que a gente escreve uma página, diz, nossa, tá ótimo. Aí você respira, deixa um dia lá, de molho. Aí quando você volta, nossa, que horrível. Aí tá muito ruim, tá muito ruim. Aí você tem que refazer tudo de novo, e faz parte da construção, refaz, deleta tudo, volta. Tanto que tem coisas, inclusive no Facebook, sobre pós-graduação, que é esse tipo, os arquivos no computador, tipo, dissertação 1, ou então tese 1, arquivo 1, tese 2, construção, tese 3, final mais correção do orientador, ou seja, você vai ter uma pasta de arquivos com várias versões do seu trabalho, e isso é a construção da escrita, e é que mais engrandece a gente enquanto formadores, enquanto profissionais. E no seu caso? Bom, Joana, ela trouxe uma questão que hoje é uma dificuldade de todos, a habilidade com a escrita. Inclusive, para você se afirmar no mercado de trabalho, você tem que ter a habilidade com a escrita. E vale diferenciar o que é a linguagem oral e o que é a linguagem escrita. Então, a grande dificuldade de quem escreve é exatamente organizar as ideias, sair do plano das ideias, do pensamento, e colocar no papel, escrever. Então, escrever não é uma tarefa fácil, nem para escritores. Você conseguir produzir um período, um parágrafo, é muito difícil. É difícil. Ela trouxe isso muito bem, a dificuldade de escrever. E nós, infelizmente, fazemos parte de uma sociedade que não tem o hábito de ler e não tem o hábito de escrever. Temos uma formação engessada em que fazemos redação, praticamos redação para passar em concurso, para passar em vestibular, para passar no Enem. Então, a gente fica sempre limitando a nossa capacidade de escrita. E escrita é um processo difícil, principalmente porque ao escrever nós temos que fazer uso da norma culta, né, da linguagem culta. Então, é fácil expressar o que eu penso através da oralidade, e eu sei que o receptor da mensagem está me entendendo, me compreendendo. E colocar isso no papel é uma tarefa difícil. Se fazer ser entendido
escrever, mais importante. fazer com Você que acha que está seu... todo mundo entendendo aquilo que você Fazer leu, com o que- orientador leu assim, mas você quis dizer o quê? É isso. E fazer com que o receptor da mensagem compreenda o que você pensou, o que você quis colocar no papel, isso é muito difícil. E ainda passa pela questão de quem lê tem a sua própria interpretação, Exato. tem o seu olhar, a sua subjetividade. Eu vou ler e vou entender algo completamente diferente. Então, escrever bem não é você escrever palavras difíceis, não é você fazer com que o outro não lhe compreenda. Escrever bem é você ser claro, é você ser objetivo, trazer suas ideias, trazer seus pensamentos de uma forma clara e fazer com que o outro, esse é o principal motivo, compreenda a sua mensagem. Porque se não há compreensão por parte do receptor, então não há comunicação, a mensagem ficou truncada. É como se eu estivesse dando aula de inglês para quem fala apenas o português. Então, a escrita, ela realmente é algo complexo, é algo difícil e requer uma dedicação imensa. E aí eu já cito, né, já adianto aqui, a questão de você ter alguns macetes para escrever, que é aplicar a técnica de leituras, sublinhar, ter essa noção do que é uma ideia principal, construir um parágrafo com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Resgatar as peças acadêmicas que vimos no nosso primeiro componente curricular, que foi escrita acadêmica, né? A resenha, o resumo, o fichamento. O fichamento é fundamental. Isso. Então, quando você faz o resumo, quando você faz sublinha o texto, quando você ficha, quando você faz uma esquematização daquilo que você leu, fica fácil a produção da escrita. Porque você já passou pelo processo de fazer a leitura, já sublinhou, já destacou, já fichou o que você vai colocar no seu trabalho de conclusão de curso. Né? E aí Joana trouxe algo interessante, que é o dialogar, o fazer essa reflexão com os autores, com a contribuição dos autores. E hoje nós vivemos numa sociedade meio que copiou na internet, Ctrl-C, isso. Então a gente fica, eu pego vários artigos sobre violência e todo mundo dizendo as mesmas coisas, não tem nenhuma reflexão nova. E a gente carece disso, né? De pessoas que tragam conteúdos novos, abordagens novas, que reflitam. Contraponham. Exatamente, que contraponham. Então, essa é a grande dificuldade. Mas não é impossível. Não é impossível. A gente vai a cada dia mais melhorando. Né? Então, é necessário dedicação mesmo, força de vontade. Vem problemas às vezes no âmbito pessoal, às vezes problema no trabalho. Enfim, você enfrenta uma série de dificuldades, mas a gente consegue sim superar. E o resultado é maravilhoso. Conclusão. E dizer aqui o seguinte, que o trabalho ele não está pronto e acabado. Você sempre pode estar melhorando, como Joana disse, né? Indo e voltando e trazendo novas contribuições, novos olhares. Hoje, aqui reunidas, a gente percebe o quanto foi válido passar por esse processo, passar pelo SECOP, estar aqui com as minhas colegas, e aí a gente percebe o amadurecimento intelectual, acadêmico de cada uma. E a gente percebe que foi exatamente esse caminho que a gente teve que a gente trilhou um caminho, né, para chegar hoje, estar aqui tendo esse prazer de compartilhar o conhecimento, as nossas experiências, né? É isso. E no seu caso, Deise, conta aí pra gente quais foram as suas dificuldades. Pois é. Sempre muitas, e fazendo um apanhado de tudo isso que as meninas falaram, que são, assim, falas essenciais e pontuais, porque a gente traz para a nossa realidade uma escrita que a gente trabalha, a gente chega bastante cansado, né? E aí a gente consegue desenvolver bem um trabalho oh meu Deus, como escrever? Porque aconteceu, eu acredito com todas aqui, é a realidade nossa mesmo, enquanto professores, coordenadores, a gente chega num desgaste
para, por mais que a gente esteja envolvido, por mais que a gente saiba o que a gente vai escrever, por mais que a gente já tenha uma ligação com o nosso eixo, subeixo, ou seja, com o nosso tema, mas é complicada a escrita. As meninas falaram muito bem, a gente não está preparado para escrever. A gente escreve sempre tendo aquela coisa de fazer para algo, fazer para um concurso, como a Evânia falou, traz, Joana, essa questão da abordagem, de como se posicionar, porque é muito bom a gente ler um autor que fala tudo que a gente quer ouvir. Né? Porque a gente quer aquilo, a gente está escrevendo, aí acha um exemplo, Joana está defendendo tudo o que eu crio, o que eu imagino, e sim as contradições. E aquelas pessoas que estão ali dizendo que isso é impossível, como ela citou, que não tem como, e a gente tem que se posicionar, a gente tem que colocar a nossa observação, a gente tem que, de uma certa forma, ir de encontro, muitas vezes, a determinados, e para isso está o PPO, porque se ir de encontro, a gente tem que saber até então aonde vai, o que dizer, porque são autores, são pessoas que até então, pela lógica, a gente tem as nossas opiniões. A gente, né, são aquele velhinho ditado, como normalmente a gente brinca, não somos vacas de presépio, né, balançando cabeça, mas assim, a gente precisa se posicionar, mas em que ponto? Porque a gente também vai organizando muitas ideias, faz isso aí que ela acabou de falar, Joana, a gente organiza o nosso parágrafo, está perfeito, quando vai olhar, novamente já acha aquilo ali que está, tem que colocar, ó, tudo novo, ou seja, uma nova escrita, uma nova visão, porque não é nada daquilo que eu estava pensando antes. Dorme com aquela inquietação, com aquela ansiedade, sonha, não sei se vocês não passaram por isso, mas, ai, meu Deus do céu, sonha, e aí dá uma ideia, surge, acorda. E os companheiros? Agora a gente vai para o processo, a escrita. Quem são os companheiros da noite, que acredito que aqui todos escreveram à noite? A gente trabalha, a gente chega cansado. Nós temos apenas a noite, dorme pouco, as madrugadas. Então, um cafezinho, eu sei que não, né, não cabe bem falar, mas eu era pipoca também. Pipoca, porque aí quanto mais mastigava, eu estava nervosa, né? Aí só surge uma ideia também para escrever. Cada um tem seus artifícios, né? E a gente precisa deles. Abraçamos o desafio. Não estamos aqui à toa. As meninas trouxeram toda essa contribuição, eu reforço, para não ser repetitivo em falas. A gente precisa se posicionar, a gente precisa saber o que a gente quer. A gente está tendo uma oportunidade, eu vi a todo momento como isso. Uma oportunidade. Foram milhares de pessoas, são municípios e municípios, no bom sentido, brigando para ter essa oportunidade de ter uma formação na Universidade Federal da Bahia, de ter alguém e pessoas que possam contribuir para a minha formação enquanto professor, enquanto coordenador, ou seja, minha elevação profissional. Então, abraço o desafio. É o que eu deixo claro para vocês. Não é fácil, os meninos já citaram. Escrever não é fácil. A gente vai encontrar mesmo esses empecilhos, porque a gente passa por problemas pessoais a todo momento. A gente supera, sim, porque eu não vou estar contando aqui, mas eu acredito que todos aqui tiveram muitos momentos, sabe, difíceis de passar, né? Que a gente diz, eu não vou conseguir. E se a coordenadora do nosso curso estivesse presente, né, como vocês conhecem, a professora Iraci Alves, saberia bem dizer isso, né, porque foram muitas as situações, por estar aqui em Salvador, eu digo até que eu tenho esse privilégio, né, porque vocês estão mais distantes, mas eu ainda tinha esse contato, e tenho ainda, né, não tão frequente, mas hoje mesmo a vi, né, mas assim, a gente traz essa ansiedade, né, de dizer, não, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não quero, estou exausta, não dá mais, e aí eleva-se a nossa autoestima ao conversar, ao receber um conselho, dizer, não, você pode, e é isso que eu digo para vocês, são falas que eu obtive também, né, a gente consegue, calma Deise, calma Joana, calma Evânia, vocês conseguem. A gente ouviu muito isso. Então, se fosse fácil, não seria tão bom. Não é, a vida não é fácil. A vida não é fácil. Então, a gente está sempre buscando abraçar os nossos desafios. É o que eu deixo para vocês. Abracem essa oportunidade. Pense assim, quantos queriam estar aqui no meu lugar, mesmo com cansaço diário, com família para cuidar,
né? Falta de apoio, filho, situações financeiras, tudo é um custo, gente. A gente faz um investimento para estudar. Livro, né? Livro que a gente precisa comprar, porque nem tudo, a gente não pode viver não na lógica do disponível. Ctrl+C, do Ctrl+V. A gente tem que saber escrever, a gente tem que saber se posicionar, tem que ler. Então, são dificuldades que a gente vai encontrar sempre. Ninguém aqui, com certeza, vocês que estão aí, não estão parados. Isso é só mais um desafio. A gente já está, com certeza, aqui maquinando outros, né? Porque a gente vê, como a colega falou, a gente precisa. O ser humano não pode parar, o ser humano não pode estagnar, a vida não para. Então, a gente precisa estar buscando a todo momento, sabe? E, assim, são provações. Pense como provações. A gente precisa passar por isso. São muitas situações que a gente... E engraçado que quando a gente se aportava assim, ao professor, o PPO, a própria coordenadora do curso, trazendo as nossas realidades, dizia assim, eu já ouvi isso. Então a gente para e diz assim, meu Deus, eu achando que o meu problema seria o maior do mundo para eu desistir. Então pensem assim, por maior que seja o seu problema, abrace essa oportunidade. A escrita se chegou até difícil. você é porque você é capaz. Boa. Se chegou até você é porque você é capaz e porque você dá conta, né? O velho ditado que Deus só coloca o fardo porque sabe que a gente, né, vai conseguir suportá-lo. Então a gente tem que abraçar essa ideia mesmo, não é fácil. Mais uma palavrinha que eu deixo clara aqui para vocês, diante de tudo que já foi falado. Disciplina. A gente precisa ter essa disciplina ao chegar e saber que eu tenho que estudar. É 2 horas por dia, aumento para 3, não posso 3, vou para 1. Ou seja, se organizem. A organização dos estudos. Pensou o processo de vocês? Já foi pensado o eixo? Ótimo. O eixo normalmente deixa assim, talvez a gente conta cursista, vamos agora falar a realidade. Quando a gente viu aquele eixo enorme, a gente, meu Deus, tem nada a ver com o meu tema. Não. São eixos pensados que, se a gente for parar para analisar, abraça várias situações. Então, vamos tentar conciliar e saber, se tiver com tanta dúvida, auxilia o PPO. Bom, eu quero escrever isso. Será que está dentro desse eixo? Mas você já traz uma ideia, você já vai esquematizando o seu processo e não deixem para a última hora. Façam esse processo de forma gradativa. Sabe por quê? Nada cai do céu. E não vai ser no último momento, uma semana ou um mês antes de fazer essa apresentação do projeto vivencial, que vocês irão conseguir tudo de vez cair. Inspiração, uma né? inspiração divina. Não, como a gente leva a charge. Joana pode mensagem daquela chargezinha que diz, e aí começa a escrever, não sei se é Calvin, eu não lembro bem, que diz assim, estou esperando inspiração. Será? Não é isso? Será que virá essa inspiração para que vocês possam, de uma hora para outra, escrever, diante de tudo isso que as colegas falaram, diante de todo esse processo que já foi falado aqui? Então, vamos ter disciplina, vamos ter organização, vamos pensar a cada dia, poxa, lembrei isso, estou no memorial, e no memorial já vai surgindo coisa, já estou pensando no meu primeiro capítulo, quem sabe escreve, rascunha, está na escola, está no intervalo, faz alguma coisa, pensou, leu, achou interessante, fulaninho disse isso, eu adorava as frases de Saviani, aí eu pegava e dizia, meu Deus, eu vou trazer isso, para poder minha realidade, como, né, desmiuçar isso, como esmiuçar, como falar, como colocar isso na minha prática. Então pensem nisso, à medida que for lendo, também não abracem tudo de vez, que é um conselho que eu dou. Se a gente quer tudo também ao mesmo tempo, de forma muito rápida, a gente não realiza um bom trabalho. Disciplina, organização, cautela, mas acima de tudo, é necessário escrever. E depois a gente vai estar, como dizem o velho ditado, né, de boa por aí, né, rindo, né, podendo curtir, utilizar esse conhecimento, pôr em prática, que é o mais interessante, que é o mais importante. Né, e melhor, iniciando uma nova caminhada, com porque certeza. ninguém vai parar nesse curso, né? Com Eu acredito certeza. que todos os cursistas, né, que estão agora nos assistindo, pleiteiam seus mestrados, seus doutorados, e é apenas o início, né, dessa caminhada acadêmica. E ouvindo as meninas falar, eu acredito que vocês estão aí, né, repensando o que viveram no nosso encontro presencial, quando estiveram com seus PPOs aqui, né, os nossos cursistas da edição 3 acabaram de passar por esse momento de estarem presencialmente com seus PPOs, e com certeza
vivenciaram muitos desses conflitos, inclusive de ideias, trazer ideias, discutir e afinar os processos. E a gente aproveita a oportunidade para reforçar a importância da presença nesses momentos presenciais, porque o curso ele traz uma modalidade EAD, mas ele não pode ser totalmente EAD, porque é importante a afinação desse discurso entre o PPO, que é aquele professor orientador que estará na banca auxiliando o seu trabalho, e a sua produção intelectual. O processo ele não precisa ser solitário e não pode ser solitário. Né? Apesar da gente dialogar com os autores e o processo de escrita ser um movimento pessoal, mas esses apoios são necessários, tanto do PPO, quanto vocês que estão nos municípios, junto com seus colegas, promovendo grupos de estudos, grupos de discussão. Eu acho que essa é uma caminhada para que a gente não se sinta tão pesado, né? Como vocês trouxeram dessa forma assim tão bela, porque ver o processo no final é muito bom e eu acredito que eles vão achar dessa forma também, porque a gente está conversando com 3 pessoas que passaram por esse processo e que hoje conseguem ver os reflexos desse processo de escrita na sua produção profissional e pessoal, porque vocês trouxeram também várias contribuições pessoais. E indo por essa linha, eu queria assim aproveitar e perguntar para vocês, né? Porque quem participa do SECOP não é mais a mesma pessoa, é um divisor de águas, né? Então a gente passa por um curso, que ele é um curso acelerado, é um curso que os nossos cursistas dizem muito isso, né? É um curso acelerado, é um curso que tem um ritmo frenético, e é verdade. Temos a particularidade de termos um cursista que trabalha, que é aquele coordenador pedagógico que atua na escola, que tem um trabalho não só intelectual, mas é um trabalho físico também, de envolvimento do corpo, e esse cansaço ele existe para nós, em âmbito geral da educação, ainda mais para quem toma uma decisão firme dessa de fazer um curso. Então, assim, pensando nisso, eu queria ouvir um pouco do que vocês trazem com relação ao que mudou na vida de vocês depois de terem feito a especialização, tanto profissionalmente quanto no sentido de amadurecimento intelectual, que eu acredito que passar por todo esse processo nos torna mesmo diferenciados diante de algumas situações que vivemos na nossa prática pedagógica. Posso começar a falar? É bom que quebra o protocolo, não é verdade? Bom, o SECOP foi uma experiência para mim, assim, eu não tenho como descrever. Eu saí do SECOP, as portas foram abertas, muitas portas. E eu sou muito grata ao Senhor, a Deus, né, à professora Iraci, Alves, aos meus colegas. Gostaria também aqui de citar nesse vídeo a professora Selma Borges, que é até então a minha orientadora. Então, assim, foi uma porta aberta, o SECOP, as contribuições, a forma, a responsabilidade, o zelo, o carinho, como o SECOP ele é realizado, as atividades, a forma como é pensada, o compromisso. Então, mudou, impactou na minha vida pessoal, impactou na minha vida profissional. Eu saí do SECOP, fiz outros cursos, busquei outros cursos que pudessem melhorar algumas limitações que eu tinha, inclusive na questão da escrita, fiz português instrumental, fiz redação oficial, enfim. Hoje eu trabalho na coordenação de assessoria técnica na minha instituição, auxiliando, e trabalho com a produção de escrita, trabalho também com projetos. Abriu também um horizonte, porque eu acabei indo para outra área, para a área de administração e trabalhar com gerenciamento de projetos. E trabalho hoje também numa contribuição numa faculdade, a Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia, que é uma faculdade ligada ao Grupo Lusófono em Portugal. E assim, foram as portas que foram abertas após o SECOP. Então, assim, quando eu saí da graduação, que assumi uma coordenação pedagógica, que eu me deparei com as dificuldades, com as demandas de um coordenador pedagógico, e eu não sabia como resolver, porque infelizmente a nossa graduação não nos qualifica para isso, mesmo sendo uma graduação em pedagogia na Universidade Federal.
federal, quando a gente forma, que assume uma coordenação pedagógica, você fica sem saber o que fazer. Primeiro porque você é tratado como técnico administrativo, aquela pessoa que tem que confeccionar horários, tomar conta de prova, agenda, enfim. A disciplina, né? Então, eu fiquei muito angustiada. E aí, o SECOP já estava na sua segunda edição, na coordenação da professora Iraci Alves, que foi a minha professora na graduação. E busquei suporte, porque ela é referencial aqui na casa, em relação à coordenação pedagógica, em trabalhar com essa temática. Busquei mesmo, vim aflita e fiz parte tive o prazer de cursar a especialização, que foi muito gratificante, muito importante. Primeiro porque não é aquele curso que você lê o material e responde aquelas questões lá que já estão prontas e acabadas. É um curso dinâmico, que a coordenação tem a preocupação em trazer vídeos, em trazer atividades diversas pensadas no contexto da atuação do coordenador, e faz com que você se movimente, com que você vá se movimentando, né? Então é um curso que realmente vale a pena, não é qualquer curso EAD, é o curso que é realmente que mudou a minha vida em vários aspectos, contribuiu para a minha formação, para a minha qualificação, para a minha atuação como profissional. Como eu já disse anteriormente, eu acabei saindo um pouquinho da área de educação e migrando para outras áreas, mas eu trouxe comigo essa bagagem, a experiência, o conhecimento de um coordenador pedagógico, que é importante. E a gente percebe que quando falta esse conhecimento na vida de alguns profissionais, o trabalho fica um pouco solto, incompleto. Então, valeu. Eu realmente sou muito grata por ter tido essa oportunidade, e a convivência também, né, com algumas pessoas que acabam também contribuindo para o nosso crescimento. E eu, mais uma vez, quero pontuar, eu fico assim, muito feliz, porque Joana e Deise estudaram comigo na graduação. Então, a gente entra aqui na Universidade Verde. Eu me lembro de Joana, verdinha, aluna, primeiro semestre de 2007, minha colega de graduação. E é um prazer vê-la, o antes e o depois. Joana pós-graduação, Joana pós-SECOP. Então, você percebe que houve, sim, uma mudança, uma modificação. A mesma coisa eu posso dizer de Deise, que é uma profissional excelente, né? Competente, gosto muito de minha amiga, não estou puxando o saco, mas a gente percebe que houve um amadurecimento profissional, né? Então, obrigada, SECOP, pela oportunidade de externar esse sentimento, esse conhecimento. Obrigada, Iraci Alves. Obrigada a todos. E você, Deise? Então, acho que todos nós, quando a gente para analisar, né, o antes, né, o percurso e agora o depois, né, o depois SECOP, aí diz assim, meu Deus, tem tanto tempo, 2013, mas assim, são anos que a gente já vai observando essas mudanças no nosso dia a dia, tanto como pessoa, como também, né, profissional. Então, acho que as contribuições são sempre muito válidas para tudo na vida, para tudo que a gente possa vir a fazer. E a forma também como a gente abraça, volta desde com a questão das oportunidades. E é verdade, gente. A gente precisa saber até então, porque um retorno, quando você faz essa pergunta, Amanda, de como está sendo agora, porque a gente passa pela vida, a gente tem pessoas que passam apenas, né? E tem pessoas que abraçam aquilo com certo comprometimento. Então, se a gente não deixa apenas as oportunidades passarem, a vida passarem, ou simplesmente ter um curso para ter um diploma, para ter mais um certificado, para ter mais uma elevação, né? Porque a gente bem sabe que à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai tendo essa elevação de nível, vamos abraçar oportunidades e pensar assim, bom, se eu entrei na hora de educação, é um martírio. Né? A gente brinca, mas ser um profissional de educação hoje, a gente tem que ter, né, um desafio pela frente todos os dias. Sim. Não foi SECOP, na experiência que a gente está pretendendo ter, à medida que a gente vai galgando as oportunidades, a gente tem que ser diferencial em tudo na vida. Então, se a gente teve a oportunidade de estar no SECOP,
de fazer, de ter profissionais tão comprometidos, tudo é pensado. Quando a gente ia conversar, quando a gente ia falar alguma coisa com o PPO e a gente pensa que as coisas estão desarticuladas com a coordenação, com o professor pesquisador, se a gente tem essa oportunidade de estar tendo esses encontros presenciais que a Amanda falou, cobrem, gente. Tem um momento, vocês saem, vocês se deslocam, então venham com aquela questão, coração aberto. Eu digo que quando a gente tem um coração aberto para ouvir, porque a lógica, né, manhã sempre dizia, e a verdade, aí não é questão de manhã, né, bem baiano, mas assim, mas é a questão do que a gente tem 2 para 1, né, então vamos ouvir mais e falar menos, vamos assim, não que na nossa profissão a gente tem que falar mesmo, porque todo mundo aqui é falante até demais, o professor já leva a fama, mas ouvir contribuições, ouvir críticas, sabendo que aquelas críticas são construtivas. Eu sou profissional, já venho armado, eu já estou aqui, eu digo, Joana diz, Deise, não gostei nada do seu parágrafo. Você está com um parágrafo, nossa, nada a ver com sua escrita anterior. E assim eu digo, não vou fazer que é Joana. Eu sou profissional tanto quanto ela, jamais, eu não vou mudar nada, vai ser como eu quero e acabou. Então, às vezes, são dicas, são observações, que aquilo ali vai elevar a sua escrita, vai elevar a sua forma, e até no pessoal a gente tem que ouvir críticas, vai te fazer refletir, parar né? para refletir. Então, hoje eu digo assim, o SECOP, de um modo geral, trouxe para mim superações enquanto Deise, enquanto pessoa, Deise enquanto profissional, que a gente não para, a gente, graças a Deus, aqui já elogio muito, eu tenho a falar das meninas, como colegas de faculdade, a gente vê colegas de curso, que nós terminamos também no mesmo ano, mas assim, a gente percebe a elevação, a maturidade, a gente conta, brinca, e profissional é isso, a gente ser profissional é assim, não temos que ficar focado o tempo todo, ser acadêmicos demais. Não, a gente pode, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho no dia a dia, não devemos ser para ter continência, como dizem, né, aquele profissional carrancudo, né, o profissional mas sim um profissional que esteja ali e que vivencie a realidade, que saiba o que um pai está falando, saiba o que a mãe está trazendo de realidade, o que um aluno e o que o professor. O professor está na sala de aula, o professor está vivenciando tudo. Então, a questão do curso traz para a gente uma forma da interação. Você precisa, como você citou, Amanda, a gente precisa, enquanto coordenador, estar mais ligado, mais próximo ao professor, dando contribuições. A colega trouxe uma fala interessante que diz, a gente precisa ouvir e tentar fazer algo que possa mudar e também sempre trazendo sugestões. Não existe, né, uma crítica somente por uma crítica, mas uma sugestão que possa favorecer todo o desenvolvimento. Então, o SECOP traz para mim, como vocês já colocaram, divisor de águas, sim. Eu digo, eu tenho uma Deise antes SECOP, Deise pós-SECOP, mas a gente vai crescendo sempre. O ser humano não pode parar e não pode mudar. A gente está sempre galgando. Há situações que a gente está em um determinado patamar da vida profissional, que a gente diz, é aquilo que eu quero para mim, vou buscar algo mais, e o buscar, o aprender, o crescer, faz parte do ser humano. Então, a gente está aqui para isso, para dar essas contribuições também para você. Fico muito feliz em estar aqui, né? Acredito que a experiência, tudo é novo no SECOP. A gente está sempre recebendo desafio no SECOP. Eu lá ia imaginar que a gente estaria aqui, juntas de novo, né? Gravando um vídeo. Então, são experiências. A gente passa e a gente, meu Deus, como é que vai ser? Mas a gente está aqui. Então, se torna uma forma natural, a gente fala, é a realidade. Quero que vocês pensem aí, que digam assim, são cursistas que estão ali, como eu, que estou aqui agora, que não sei para onde eu vou com o meu texto, mas se as meninas passaram, a gente também pode passar. Então, eu deixo essa dica para vocês, né? Abracem a oportunidade, sejam disciplinados, se organizem, nada é impossível, né? Como a gente sempre sabe, que quando a gente quer, a gente consegue, a gente pode. Então, parabéns para todas as amigas, palmas para vocês também por já estarem aqui, e assim, eu espero que vocês cresçam, não parem e que tenham muito sucesso no SECOP 3 e possam indicar pessoas, né, de outros municípios, SECOP 4, com fé em Deus terá, porque isso não pode parar. E a gente deseja a todos, né, sucesso na escrita e sucesso profissional. Ótimo. Fico inspirada quando a gente fica assistindo a fala das colegas. Para mim o SECOP foi muito importante porque eu saí da graduação. Logo depois que eu saí da graduação, eu desnorteada, que a gente sai da graduação totalmente desnorteada, né? E agora? A gente faz o quê na vida? Né? Então, assim, o SECOP ele veio me trazer justamente esse norte.
Principalmente, hoje eu trabalho na Universidade de Salvador, na Unifax, e eu trabalho numa coordenação de design educacional e faço formação de professores, todos os tipos de professores, de engenharia, a direito, a medicina. E a formação que eu faço é justamente para uso das redes sociais da educação nesse contexto. Então, olha como o meu estudo no SECOP eu utilizo todos os dias. Então, assim, é pensar justamente aquele desafio que eu tive de pensar as redes sociais da educação numa escola militar. Hoje eu tenho que pensar em todo um contexto universitário de diferentes cursos totalmente distintos. Então, como é que um professor de engenharia poderia trazer as redes sociais da internet no contexto dele? Então, o que a gente fez? Eu faço oficinas com essa temática e eles digamos assim, me futucam o tempo inteiro dizendo que não é possível, que não é possível, e fica uma discussão muito gostosa de pensar realmente as tecnologias no contexto de cada um. E o que é bacana é que, inclusive, até convido, se quiserem participar, porque não limita só a Unifax, a gente tem um grupo dentro do Facebook que é justamente pensar as redes sociais da internet na educação. Então, ou seja, para mim foi muito significativo todo o meu estudo. Então, foi um trampolim profissional. Foi um trampolim, com certeza. E isso pensando dentro do que é justamente a nossa formação, que é de coordenação pedagógica, é justamente pensar a nossa temática de estudo e dentro da função do coordenador, né? Pensar o coordenador dentro de todas essas variáveis que existem no nosso universo educativo. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que a maturidade, ela veio, o norte veio e os objetivos vieram também, o querer mais sempre, que eu acho que é o grande, que estamos aqui no mundo para justamente isso, para sempre querer mais e conhecer mais do que existe nele, né? Então, joguem duro mesmo, se joguem, estudem, sofram, porque faz parte, como diz Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola, e realmente não faz. Se a gente fosse feliz o tempo todo e alegre o tempo todo, o ser humano não seria tão capaz como ele é hoje. Então, sofrimento vai perder noite de sono, vai estar ali à base de café, mas juro a vocês, de todo o coração, que é muito bom. É muito bom. O resultado e o que traz para o seu cotidiano, eu não digo para um momento específico, é para o cotidiano mesmo, para o seu dia a dia profissional e pessoal, realmente é muito gratificante e muito importante. Então, é a nossa mensagem. Aproveitando as falas de Daisy, né? Nós temos duas novidades nessa edição, na edição do SECOP 3. A primeira é a questão do livro, né? O nosso livro, ele vai poder ser lançado em 2 volumes. Então, nas edições passadas e no SECOP 2 que vocês participaram, era apenas um volume. E nessa edição nós ampliamos o número de artigos que vai poder ser publicado. Por isso, a gente tem que correr atrás para que os artigos, o nosso artigo seja publicado, porque a gente já sai dessa especialização com uma credencial, e que é muito importante, uma publicação. Do conhecimento, sim, né? Que com é certeza. super importante. Você compartilhar com o seu colega, com o contexto da pedagogia, da educação, sim, a sua vivência, o seu... E para nossa caminhada acadêmica, né? Claro, a gente já tem essa publicação. Essa é a primeira novidade. E a segunda novidade é que você já fala em um SECOP 4, né? E esse possível SECOP 4, pela credencial do curso, pelo que o curso vem sendo em nível nacional, no sentido de ser um curso que não tem um índice alto, né? Aliás, não tem um índice de evasão quase mínimo diante
do contexto geral Brasil, e é um curso que está indo para a sua quarta edição, com toda uma construção de respeito junto ao MEC, a possibilidade do curso, a possibilidade concreta da quarta edição vir em caráter de mestrado profissional. Então, quando nós, cursistas, produzimos, escrevemos nossos trabalhos, temos que pensar que eles também podem ser a porta de acesso para uma quarta edição, né, que vai trazer os remanescentes em um possível curso de mestrado profissional na área de coordenação pedagógica, né? Então, essa é uma caminhada. E ficamos muito felizes por participar dessa história. Com certeza, Júlia. Da nossa contribuição. Com certeza. E um tom mesmo já de finalização do nosso vídeo, porque a conversa está muito boa, eu acho que teria tema para conversar aqui muito tempo, mas o vídeo, a gente tem que ter um vídeo que seja eficiente, né, para que o nosso cursista ele consiga perceber a nossa mensagem. Eu queria fechar com vocês, assim, dando a possibilidade de vocês deixarem uma mensagem de otimismo, né, para cada um que está nos assistindo, porque já falamos de todas as dificuldades, já falamos que não é fácil, e queria que vocês fechassem trazendo uma mensagem pessoal para os nossos cursistas que estão lá nos municípios nos assistindo. Bom, pode ser mensagem de força, né? De saber que na vida a gente passa, claro, por dificuldades, como todos nós aqui já falamos, já citamos, mas é necessário a gente ter um foco, a gente saber o que quer na vida. A gente escolhe ser educador, né? A gente poderia ter passado por outras profissões e, no entanto, a gente abraça a educação, né, para o nosso dia a dia. A gente acorda pensando em aluno, porque a partir do momento que você planeja, a partir do momento que você se preocupa, a partir do momento que o professor não se desliga no final de semana, tentando organizar, tentando um coordenador pensar o que fazer para que o meu professor se motive, que ele mude as práticas pedagógicas dele, fazer pedagógico dele em sala de aula, ou seja, a gente respira a educação. E a gente passa isso também quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz. Então, se a gente tem um foco de fazer algo com amor, com entusiasmo, com comprometimento, com determinação, o querer, ninguém pode, eu digo sempre até para meus alunos, né, para os professores, que a gente não planta o querer em ninguém. É uma semente que a gente tem que, a cada dia, é claro, às vezes ela fica ali, vou brotar, não vou, mas quando ela começa a desabrochar, a gente percebe o quanto as contribuições diárias, o quanto tudo isso facilita e contribui para que a gente possa crescer enquanto ser humano. Então, eu penso assim, vocês já são todos, nós acredito que nós somos, na verdade, né, já profissionais assim ímpares, pelo fato de estar tendo essas oportunidades na vida, de estarmos aqui contribuindo com a sociedade, porque a gente, de uma certa forma, dá sim o nosso valor, o nosso, sabe, o nosso coração, né? Dizem que quando a gente canta, porque é a musiquinha de cor, né? Porque a musiquinha de cor que a gente aprende é do coração. Então, tudo que a gente faz com o coração, a gente não tem algo pronto. A gente faz, a gente planeja, a gente organiza, a gente está sempre no plano B, mas a gente bota o amor. O amor que é o essencial para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, isso em qualquer área. Então, desejo para vocês sucesso, muita força, coragem, determinação, saber o que quer, paciência, saber lidar com as adversidades. Isso a gente já faz parte do nosso dia a dia. Está sempre, como diz, né, quem souber aí o autor, mas quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem Deus e molda todas as perguntas. Então, é a lógica que a gente tem que trazer para a nossa vida mesmo. Então, é o que eu passo para vocês. Sucesso, força, coragem, acima de tudo, otimismo de que vai vencer, de que vai dar certo e de que, assim como foi uma passagem em nossas vidas, será também uma passagem e que a gente não vai ficar estagnados com essa simples, mas muito proveitosa e muito gratificante especialização. O ser humano tem que buscar e o profissional de educação cada vez mais. Então, sucesso para vocês e tudo de bom. É a minha fala. E você? Desde que falou muita coisa importante, eu acho que primeiro força, né, de que você é necessário, totalmente necessário, de que você tenha força para correr atrás desse desafio, para vencer esse desafio.
humildade, eu acho que também, porque muitas vezes a gente escreve algo, escreve, digamos, um capítulo e acha que aquilo está ótimo, está maravilhoso, e vem o orientador desconstrói tudo que você disse, e vem a birra, então, já que está tudo errado, eu não quero mais saber. Não é assim. E realmente a gente precisa do olhar do outro, do diálogo, e muitas vezes está tudo errado mesmo, é humano. A gente é humano, a gente erra, a gente faz textos ruins e logo depois faz textos maravilhosos. Enfim, faz parte. É como tem uma passagem que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro livro de Vinícius de Moraes, que ele diz que tem vergonha de mostrar, ele dizia que tinha vergonha de mostrar para as pessoas de tão ruim que era. Ou seja, se o Vinícius de Moraes tinha vergonha da primeira produção dele, quem somos nós para dizer, para achar que a primeira produção que a gente vai fazer vai ser maravilhosa? Não é. Tudo é muito construção mesmo. Nós que somos de educação temos essa consciência de que tudo é construído, tudo é aos poucos, nós vamos evoluindo com os nossos erros e os nossos acertos. Então, ter essa humildade, ouvir o seu PPO, ouvir, dialogar, conversar, refletir sobre tudo e pensar no processo. É um processo, é uma caminhada, e que no final a gente fica muito melhor, muito mais forte, a gente se torna seres humanos, que eu acho que é o que a gente tem que ser, né? Seres humanos cada dia melhores do que hoje, melhor do que ontem, sempre melhor do que sempre buscar o melhor do que eu posso ser a partir daquele objetivo que eu escolhi para minha vida. Então, se eu quero ser um educador, que eu seja o melhor possível, não melhor do que meu colega, melhor do que fulano, mas melhor do que eu posso ser. Eu, Joana, o que eu posso melhorar ainda mais, sempre mais? Então, ter essa convicção. Então, se é o que vocês querem, que eu, com certeza, se vocês já chegaram até aqui, é porque é o objetivo, busque sempre o melhor de si, que eu acho que é o fundamental, e com certeza, em todos os âmbitos da vida, vai ser gratificante. Falamos anteriormente das contribuições para as nossas vidas pessoais, né? Mas eu quero deixar como mensagem para vocês que essa contribuição, ela perpassa além do pessoal, ela vai para o campo do coletivo. E temos o discurso de sempre estamos falando na precarização da nossa educação, da nossa escola pública. Sempre estamos criticando negativamente, mas Evânia faz a parte dela. Isso. Você, enquanto coordenador pedagógico, faz a sua parte. Então, o curso de especialização em coordenação pedagógica, ele tem esse objetivo de lhe qualificar para melhor atuar, para oferecer o melhor. E o melhor no contexto de uma educação qualificada, de uma educação que não visa apenas lucro, mas formar pessoas, como Joana disse, melhores, pessoas que refletem, pessoas que pensam, que não são alienadas, enfim. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, é que a mudança, ela não é só no âmbito pessoal, a mudança, ela é no coletivo. Então, hoje, o que nós estamos vivendo é já o impacto do SECOP, da implantação do SECOP. Evânia e Joana, Deise estão testemunhando daquilo que o SECOP, a especialização, o curso, fez nas nossas vidas, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Então, você, como coordenador pedagógico, e abraçando essa ideia de ser um especialista, de fazer esse link entre a prática e a teoria, você também vai estar tendo a oportunidade de mudar a realidade que você vive, que você atua. E talvez esse impacto não seja imediato, mas tenha certeza que é uma semente que você está plantando. E aos poucos a gente vai percebendo que em algum momento aquela proposta, aquela nossa atuação, aquela nossa ação, ela deu certo. Então, assim, estamos falando
de melhorar a atuação como profissional, né, de melhorar a qualidade de ensino do seu município, inclusive. Então, essa é a nossa proposta, essa é a mensagem que eu deixo, que enquanto coordenador pedagógico, você deu o melhor de si. E aí, diante desse bate-papo, isso só reafirma algo que é muito necessário, nós que estamos na condição de coordenadores pedagógicos, pensarmos que é a construção da identidade profissional dessa profissão, que é uma profissão nova, né, que ela deixa de ser, sai do contexto da supervisão escolar e passa a funcionar com uma outra lógica de amplitude, que é uma lógica que traz a ideia do coordenador pedagógico como articulador entre os pares no espaço escolar. E é a construção da identidade desse profissional no contexto das redes municipais. Então, nós não temos muitos concursos ainda para coordenadores pedagógicos, mas o SECOP e outras iniciativas, né, outros cursos que estão acontecendo também pelo programa Escola de Gestores do MEC em outros estados, estão iniciando um movimento silencioso de firmar essa profissão enquanto fundamental dentro do contexto pedagógico da educação pública municipal. Então, nós precisamos cada vez mais, coordenadores pedagógicos de formação, lutar por uma profissão, né, que seja instituída, reconhecida e com tudo, mas assim, com tudo mesmo que lhe cabe, que não é só a ação de, também, mas não é só a ação de organizar o horário escolar ou de lidar com o manejo de disciplina, mas é de pensar o fazer pedagógico em sua essência, em sua construção, discutir com os professores, criar espaços de construção, de práticas que sejam cada vez mais solidificadas, para que a gente consiga ter essa formação de qualidade para as crianças, como a gente imagina. Então, eu acho que com esse bate-papo, a gente, além de trazer essas contribuições para os nossos cursistas, a gente traz essa mensagem, que é uma mensagem da importância de cada um, né, no reconhecimento da identidade da sua profissão e da atuação e a luta que cada um de nós trava. Digo porque sou coordenadora pedagógica de formação. Eu fiz um curso minha graduação foi em coordenação pedagógica, né? Na época ainda que não tinham se desfeito as habilitações, e venho garimpando ao longo desses anos, né? E sentindo na pele o quanto é difícil você estar nesta posição de coordenador pedagógico, que eu acredito que é o que todos sentem, né? O quanto é difícil você lutar para que os gestores escolares, para que os dirigentes municipais tenham um entendimento de que o nosso papel é um papel genuinamente pedagógico, de pensar, de articular, de pensar em políticas públicas, né? Nós precisamos ser convocados para participar dessas discussões de planos municipais de educação, de currículos, e nós somos parte dessa escola, dessa história e dessa escola, né? Nós conseguimos fazer a transposição do chão da escola para as políticas e das políticas para o chão da escola. Somos os grandes implementadores das políticas de educação no chão da escola. Então, a gente encerra esse vídeo com essa mensagem de força, de carinho e de dizer para vocês isso, né? Que vamos construir o nosso TCCPV, que não é fácil, que a gente já ouviu aqui, já é difícil por ser uma escrita acadêmica, mas é mais difícil ainda por ser um PV, por ser um projeto vivencial, que traz o desafio de você escrever sobre a sua própria produção. É uma pesquisação de si mesmo, né? Nós estamos implicados totalmente no processo da escrita do projeto vivencial, o que o transforma em uma peça acadêmica ainda mais difícil. Porém, é um trabalho muito mais gratificante do que a escrita de uma monografia, porque ele traz a construção do seu fazer, né? A construção do fazer de cada um. E esse fazer, ele é desdobrado na escola, ele é desdobrado na construção de políticas e ele é desdobrado na realidade de todo o município. Então, e não se limita só ao uso das ideias, digamos assim. Não, ele é da prática. É você imbricar, misturar. Ele é um verdadeiro exercício da teorizada. Ele é o que o Paulo Freire chama de praxis, né? É o diálogo entre as teorias e a sua prática. E mais ainda, é o que nos faz descobrir
por que a gente estuda este ou aquele ou outro autor. Porque, na verdade, você começa a ter a clareza daquilo que embasa a sua prática pedagógica. O TCC/PV proporciona essa reflexão. Então, a gente encerra dizendo a vocês que foi muito gratificante, agradecendo pela presença, pelo convite, né? E dizendo que estamos no caminhar, né? Nesse caminhar para que essa 4ª edição se transforme em um mestrado profissional, porque existe demanda de qualificação, precisamos que os mestres não estejam só nas universidades, mas que eles estejam fazendo educação pública, educação básica, e é essa ideia que a nossa coordenadora e que o SECOP como um todo defende. Então, eu agradeço a presença de vocês e vocês, cursistas, ficamos aí, né, no aguardo do próximo vídeo, que certamente trará mais uma contribuição para a produção do trabalho de vocês. E estamos esperando todos no nosso próximo encontro, que vai acontecer em dezembro, aqui em Salvador.